Gente, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 3º, aliás, desculpa, o livro 3º, capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, Desigualdade das Riquezas. Tema interessantíssimo, hein? Desigualdade das riquezas. Pergunta 808. Anota aí então, ó. Vamos lá? Todo mundo juntinho, estudo profundo hoje, ó. Livro dos Espíritos, Desigualdade das Riquezas, ó. Pergunta 808, ó. Vê se você consegue ver aí, ó. 808, tá bom? Aqui, ó. O Livro dos Espíritos. Desigualdade das riquezas. Obrigado, Dani. Dani sempre nos ajudando aqui no registro. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que os outros? Olha a pergunta, hein? A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta uns mais meios, né, para adquirir bens do que os outros? Quer dizer, Kardec pergunta para os espíritos, peraí, essa desigualdade que a gente tem no mundo das riquezas, não é porque um tem mais faculdade do que o outro, mais condição do que o outro? Aí a resposta, sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Ó, já deu uma chapuletada. Chapuletou Kardec na resposta, aí, gente, peraí. Sim e não. Então, existe sim uma interferência das nossas aptidões para construir mais ou menos riquezas, mas também existe uma questão moral, uma questão ética que interfere no processo. Aí, Kardec insiste na pergunta no 808A. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões. Mas que sabeis disso? Busque a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça dos bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o juízo dos homens. Ai. Olha só, o que a espiritualidade está dizendo? Muitas vezes, a riqueza que a gente herda uma riqueza, sabe? Um parente desencarnou e você herda. Ela pode ser fruto de corrupção, ela pode ser fruto de uma fonte, infelizmente, vergonhosa, e essa riqueza, né, não é justa. Nós vamos ver numa pergunta sequencial que, ainda que isso aconteça, se você não fez nada errado, você recebeu uma herança, a culpa não é tua, a origem dela não é justa, mas você recebeu. Então você não é responsável pelo erro que um parente teu eventualmente tenha cometido, né, para receber, para fazer esse dinheiro. Sei lá, às vezes a pessoa era um empresário, roubou, fez um monte de coisa errada, furtou, enganou as pessoas e ficou rico. Aí pronto, desencarnou e você herdou. Você não fez nada, você não sabe de nada, a culpa não é tua. Então você não tem esse karma. Ponto, isso é fato. Mas você vai ter a responsabilidade, por não ter feito esforço nenhum para receber alguma riqueza, de usá-la com a sabedoria dobrada. Porque você não fez esforço nenhum. Então, se você não fez esforço nenhum e a vida está te trazendo, quase sempre isso é um convite a compartilhar a riqueza mais do que nunca de maneira sábia. Ainda mais do que aquela pessoa que fez por onde merecer a construção da própria riqueza. Percebe a ideia? Então, assim, são pontos muito profundos, gente, aqui. Muito profundos. Deixa eu ler a sequência, que a sequência vai aprofundar ainda mais as reflexões. Ó. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? Que eu acabei de explicar. A resposta. Certamente eles não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito. Sobretudo se ignoraram o fato. Mas fique sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Tá vendo? Então você pode até não ter culpa do erro que o outro cometeu, mas chegou dinheiro na tua mão, condição financeira de poder, então você é duplamente responsável para poder ajudar, né, as pessoas. Ainda mais se você souber que alguma pessoa fez algo errado por causa daquele dinheiro que você recebeu. A culpa não foi tua, mas você tem o dever de pelo menos se esforçar para tentar fazer justiça, né, para que as pessoas que foram prejudicadas de alguma forma sejam ressarcidas ou beneficiadas. Feliz dele, se o compreende. Se o bem que fizer, em nome daquele que cometeu injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca.
Olha que profundo, gente. Os espíritos estão dizendo. Então vamos lá. Eu faço uma coisa errada e gero fortuna. Aí meus filhos herdam, eu desencarno, minha esposa desencarna, eventualmente, vamos lá, meus filhos herdam a fortuna que, abre aspas, eu criei. Errado. E aí os meus filhos reconhecem, poxa, o papai fez besteira. A culpa não foi deles, fui eu. Mas eles herdaram, eles não têm culpa disso. Mas se eles sabem que eu fiz a bobagem, e aí eles falam, não, isso não é certo, papai fez foi errado. Então nós vamos ressarcir, olha, nós vamos pegar esse dinheiro de alguma forma, criar emprego, ajudar as pessoas que foram prejudicadas, tentar construir uma forma de amenizar e vou dedicar isso à memória do meu pai. Então a pessoa reza, fala assim, olha, Deus, eu estou fazendo isso para que meu pai possa se estruturar espiritualmente também, mesmo ele tendo errado na forma como ele agiu, onde quer que ele esteja no mundo espiritual, que ele receba, né, a gratidão dessas pessoas que estão fazendo oração para a gente, que encaminhem para ele. Gente, olha como isso é profundo. Os espíritos estão dizendo que você fazer o bem e dedicar este bem a alguém que já desencarnou e fez algo errado, ameniza a dor da pessoa que fez algo errado. Não vai apagar o erro, ela é responsável pelo erro que cometeu, mas ameniza. O que isso quer dizer? Quando nós fazemos o bem e dedicamos a alguém que já desencarnou e fez uma coisa, né, viveu uma vida complicada, a gente ajuda a amenizar a dor da consciência dessa pessoa. Percebe? E isso é muito importante para a gente. Né, pessoal? Muito importante. Ajuda a gente a ter uma clareza maior de como que a gente pode lidar, né, com essas questões da vida. Mas a pergunta principal está aqui, ó. A pergunta principal está aqui. Eu acho que agora eu vou conseguir responder a pergunta de muitos de vocês. Aliás, quem vai responder não sou eu, hein? Quem vai responder são os espíritos. Olha só, tá na sequência, hein? Eu nem sabia que vocês iam me perguntar o que vocês estão perguntando. Eu estou vendo aqui perguntas aqui no YouTube. Pessoal, como é que eu faço? É a minha prova é expiação ou não? Se eu posso mudar, se for falta de dinheiro? Ó, tá aqui na sequência. Pergunta 810 e 811. Olha que interessante. Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, as de outras são sempre amargos. Sempre entendeis bem isso. Então veja bem, gente, se você que tem algum recurso financeiro, você se organiza aqui na Terra para gerenciar bem esse recurso, depois que você desencarnar, quer dizer, você educa seus filhos, educa sua família, canaliza o bom uso do teu dinheiro, mesmo no mundo espiritual, você vai receber os louros, a vibração positiva da forma responsável como você agiu aqui. Olha como isso é importante, hein? Olha como isso é importante. Saber dar bom uso, bom direcionamento. Aqui o assunto é sobre dinheiro, né? Mas isso vale para intelecto também. Né? Muitas vezes você, para poder, você é alguém que tem muito poder, você cria uma estrutura que está, né, complexa, ajuda ela a funcionar, ajuda muitas pessoas, você desencarnou. Poxa, mas tudo de bom que você fez está refletindo em teu favor no mundo espiritual. Só que o oposto é verdadeiro, hein? O oposto é verdadeiro. Eu pego dinheiro, não estou nem aí para nada, usei meu dinheiro de uma maneira equivocada e ruim, gerei filhos irresponsáveis e inconsequentes, às vezes parentes folgados, porque eu estimulei a gastança sem mérito, sem educação financeira, sem nada. Aí eu desencarno. Aí as pessoas que estavam ao meu redor, de repente, se perdem na vida porque não tiveram educação para lidar com aquilo que eu deixei para elas. Eu sou corresponsável. Eles são adultos, têm livre-arbítrio? Sim, mas eu tinha condição de amenizar a dor deles, educando-os, preparando-os para lidar com o dinheiro e com o recurso, mas não fiz. Então, eu me torno responsável. Então, de um jeito ou de outro, que eu faço ou deixo de fazer aqui na Terra, a consequência me acompanha quando eu desencarno. Não acaba com a morte. A morte do corpo é o fim da vida física, não das consequências das nossas escolhas aqui na matéria. Percebe, gente, como isso é profundo? E agora a pergunta das perguntas. Essa daqui vai pegar a gente, hein? 811, anota aí para você ler em casa depois. Agora. Cadê o sininho? Merece até sininho. Essa merece até sininho. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Não! Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Já vamos explicar. 811A. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos.
Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo a todos poderiam desfrutá-lo, e se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável, e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Gente, essa sequência é de uma profundidade, cara, de uma profundidade enorme. Vamos lá. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, às vezes eu estou falando rápido, volta depois na gravação. Entendeu? Eu pego o livro dos Espíritos em casa, você vai estudar devagarzinho, porque ela é muito importante, meus amigos. Porque ela tira da gente algumas dúvidas básicas. É possível ter igualdade das riquezas no mundo como o nosso? Não. Não se iluda. Quando se fala que nós estamos evoluindo para um mundo de provas e expiações, isso não significa dizer que todo mundo vai ter tudo igual. Isso não existe. Porque existe um negócio chamado lei do mérito. Vou te dar um exemplo. No mundo de provas e expiações, no mundo regenerador, perdão. É porque a gente está evoluindo para o mundo de regeneração, que isso quer dizer que isso é tudo igual. Não. Então vamos pensar o seguinte. Na hora que nós entrarmos no mundo de regeneração, eu, você, a gente vai ser, vamos pensar assim, 10 níveis, só para ilustrar, tá? Vamos imaginar que no mundo de regeneração você tenha 10 níveis de espíritos bons. Já não pensa no mal e tal, 10 níveis. Com certeza eu vou entrar no nível mais básico, o 10º. Entendeu? E você também. Nós estamos na Terra aqui, capengando para sair daqui. Na hora que a gente entrar no mundo de regeneração, seja um outro planeta aqui na Terra, no mundo de regeneração você tem outra vibe, com outro grupo de espíritos. Então, você vai ser, provavelmente eu, o último de um topo de quem já está lá trabalhando há muito mais tempo a sua moralidade. Então, existem gradações. Presta atenção nisso, gradações. Não tem como ser igual. Por quê? Porque é injusto. Aquele que produz mais, que tem mais consciência, que faz mais, automaticamente ele tem mais mérito. Então, a desigualdade não é pela desigualdade, pelo egoísmo no mundo superior. A gente nem chama de desigualdade, é uma questão de meritocracia. Você amou mais, você se dedicou mais, você tem mais mérito. Entendeu? Aqui é diferente. No mundo de provas e expiações, o egoísmo impera. Como o egoísmo ainda impera aqui, então nós poderíamos diminuir as desigualdades e não diminuímos pelo egoísmo, mas seria uma utopia. Os espíritos são claros. E não só os espíritos, há vários estudos sociológicos que já mostraram isso. Seria uma utopia você achar, um exemplo, né? Eu vou dar R$1 milhão para todas as pessoas do mundo, se isso fosse possível. Você pode ter certeza absoluta disso. Eu trabalho nessa área, eu te digo, absoluta. Em 2, 3 anos, aquele que hoje tem mais dinheiro ia continuar tendo, e muito provavelmente aqueles que não sabem lidar com dinheiro iam continuar sem ter. Porque iam gastar. Porque o que vale na questão financeira não é o dinheiro que você tem, a matéria, é tua mente. A pessoa que tem a mente gastadora, a gente chama de mente pobre, a pessoa que tem a mente miserável, isso não tem nada a ver com quanto de dinheiro você tenha. Ela vai se tornar miserável de novo, porque o software não mudou, entendeu? Você não torna uma pessoa elegante com uma roupa. Você não torna uma pessoa educada com um livro. Imagina, uma pessoa mal educada que só fala besteira, você fala para ela pegar um livro religioso e segurar na mão, só porque ela está segurando isso na mão, ela se tornou uma pessoa espiritualizada? É óbvio que não. Né? Imagina uma pessoa que não pode segurar um livro sagrado na mão. Quer dizer que por causa disso ela também não é uma pessoa generosa e bondosa? Óbvio que não. Então, veja você que não é a matéria, mais ou menos matéria, que determina o teu nível evolutivo. Não. É cada um de nós entender o nosso papel. Por isso que eu li as duas perguntas, presta atenção. Eu li a pergunta 811, 811A e 812. Essas três, elas são sequenciais, tá? Na 811 e 811A, Kardec questiona sobre a igualdade absoluta. Então a resposta não tem como ter a igualdade absoluta. Aí ele pergunta, mas e bem-estar? Olha como ele é sábio, gente, como Kardec era profundo. Né? Ele vai, já naquela época, né? Então ele vai e pergunta, mas peraí, mas nem o bem-estar é possível? Ele, opa, não, bem-estar é. Porque bem-estar não depende de fortuna. O bem-estar depende de você encontrar o seu lugar no mundo. Olha que coisa mais linda. O bem-estar depende de você encontrar o seu lugar no mundo.
Se você encontra o seu lugar no mundo, você vai ser feliz. Agora, é óbvio, se é um mundo justo e equilibrado, eu posso encontrar o meu lugar no mundo numa profissão que eu ganhe relativamente pouco. Mas o pouco vai me dar uma vida digna. Eu vou conseguir pagar meu aluguel, ter minha casa, pagar minhas contas. É um pouco diferente, por exemplo, de uma outra pessoa que pode ganhar 10 vezes mais do que eu. Mas no mundo justo, aquele que ganha menos tem tudo do básico, entendeu? Então a gente tem que entender que a gente não vai criar um mundo justo fazendo com que todo mundo tenha a mesma quantidade de dinheiro. Isso é uma estupidez sem tamanho. Desculpa a honestidade da fala, mas é verdade, né? Não tem nada que comprove isso. Pelo contrário, as falas são opostas. Nada. Todas as experiências, inclusive, que já se tentou fazer sobre isso, só gerou morte, muita morte, diga-se de passagem, né? Os países que tentaram impor esse tipo de condição, as revoluções gigantescas geravam milhões e milhões e milhões e milhões de mortes. Estudem história. Marxismo para cá, isso é perigosíssimo, da forma como é propagada, né, a revolução proletária violenta, porque todo mundo vai ter igual. Isso não existe, isso não existe. Então é questão de política, é questão de lógica. O que existe de uma maneira sensata é melhorar os corações humanos. Isso sim, potencializar os corações humanos em moralidade. Porque aí aquele que tem um pouco mais deseja, se preocupa em compartilhar melhor. E aí muda, entendeu? Porque cada um sempre vai colher o que planta. Então, gente, entenda o seguinte: você quer melhorar a sua situação financeira, você quer melhorar a situação material, você tem que se trabalhar. A diferença das faculdades faz diferença sim, tá aqui, ó, acabei de ler. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o capítulo 16 todo, é para explicar isso. Estou dando a sugestão para vocês que querem se aprofundar. A gente não pode, sabe, criar uma ideia de que a gente vai impor uma revolução, por violência. Isso é um absurdo, uma insensatez sem tamanho. Não é nada disso. Né? A humanidade vai se tornar um lugar mais justo, não é quando todo mundo morar no mesmo tipo de casa, tiver o mesmo tipo de carro, entendeu? Tiver a mesma coisa. Não. A humanidade vai ser um lugar mais justo na hora que cada um receber o mínimo para ter uma vida digna e for respeitado naquilo que faz. E houver o quê? Um nível de fraternidade universal, em que ninguém olhe para ninguém de cima para baixo. Isso que acontece no mundo de regeneração. No mundo de regeneração, você tem méritos diferentes, mas o nível de valor que se dá a esse mérito não é no campo da vaidade, entende? Cada um valoriza o processo em que se encontra. Então, assim, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. As pessoas questionam muito a história do consumo. Gente, o problema não é o consumo. O problema é você que consome errado. Entendeu? É que nem religião. Muita gente questiona a religião. A religião é um ópio do povo, né? Não, o problema não é a religião. É o religioso que não lida bem com a religião. Porque o religioso que lida bem com a sua religião, a religião é uma bênção. A pessoa sábia, que sabe trabalhar bem com a questão financeira, isso é uma bênção, entendeu? Então, ponto. Vamos passar para outra ponta que é para ninguém ficar com dúvida, que eu já vi pergunta muito boa aqui. Ricardo, isso quer dizer que a gente tem que ter desigualdade financeira? Não, isso quer dizer que eu e você, se quisermos melhorar a nossa vida financeira, não basta ficar de braço cruzado rezando Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo, a gente tem que estudar. A gente tem que pensar em como nós podemos agregar valor ao mundo. A gente tem que pensar em como a gente pode sair da zona de conforto. A gente tem que pensar em como a gente pode fazer coisas diferentes daquelas que a gente tem feito. E é aqui que muita gente não quer mudar. Gente, vamos ser sinceros. Do mesmo jeito que você tem pessoas que têm muito dinheiro e são arrogantes, não é? Não tem muita gente arrogante? Tem. Muita gente arrogante, estúpida, convencida. Tem muita gente que tem pouco dinheiro que é preguiçosa pra caramba. Você tem pessoas problemáticas nos dois extremos. E você tem o meio campo aqui, o meio termo, que está tentando se iluminar. Então, o problema não é ter mais ou menos dinheiro. É como nós estamos lidando com a nossa vida. Sabe, a gente está se esforçando para poder fazer a nossa parte? Pergunta número 1. 2, esse esforço é um esforço inteligente, porque às vezes não é inteligente. 3, quando você tem um recurso financeiro, você utiliza com sabedoria? Porque muita gente não utiliza. Não utiliza. Por isso que eu te falo, olha, a gente estuda isso aqui sempre, né? Veja, por que lá no nosso coach financeiro, o tempo todo a gente trabalha meditação, inteligência emocional? É o único curso que eu conheço que de finanças, eu ensino mercado de ações, mercado imobiliário, ensino o povo a fazer dinheiro, mas antes de mais nada, você tem que ser um ser humano bom primeiro. Porque não tem como você ter mais sem se perder, sem ser mais.
Entende? Você tem que ser mais primeiro. É isso aqui, ó. É moralidade, porque a gente entenda, na vida tudo muda. Aquele que hoje reencarna numa condição financeira boa, amanhã ele pode reencarnar no estado de pobreza. Olha, Emmanuel, há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, Emmanuel, que foi o mentor de Chico, Emmanuel conta, ele era um senador romano muito rico. Em 50 anos depois, que foi a primeira vida dele, ele era um escravo grego. Olha como mudou. De senador romano para escravo grego. De senador romano para escravo grego. Então, assim, a vida ela não está preocupada com a sua condição social. Não é isso. É com a evolução espiritual. O ser tem que vir primeiro que o ter, gente. Só que isso não quer dizer que o ter não seja importante. É aí que a gente se perde. Muita gente acha que pelo fato do ser ter que vir antes do ter, porque realmente tem, né? Para a gente não se perder, que o ter é um problema. Não, o ter não é um problema. O problema é você não saber ter. Lembra? Desapego não é você não possuir nada, é nada possuir você. Vamos de novo? Desapego não é você não possuir nada, é nada possuir você. Então isso aqui é muito lindo, né? Porque você pode ter certeza que no mundo mais evoluído, a desigualdade social ela é mínima. O mundo perfeito nem existe. Você tem níveis evolutivos diferentes de mérito, mas não desigualdades, como a gente vê na Terra, isso não existe, isso é coisa típica de mundo de prova e expiação. Então, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente aprende que espiritualidade e riqueza têm que andar juntos. Eu falo isso para vocês há anos. Aqui, de novo, outra vez. Espiritualidade e riqueza precisam andar juntos. A gente tem que parar com essa bobagem de achar que a pessoa que evolui espiritualmente, ela não pode melhorar a vida financeira. Isso não tem um menor fundamento espiritual, sociológico, psicológico, nada que fundamente isso. Nada. Nada. Ou achar o oposto também, né? Se você, porque tem gente que está nessa vibe, não, para eu crescer espiritualmente eu não posso ter recurso. Ou então o oposto, não, porque a minha vida é trabalhar a parte material, porque eu acredito nisso. E por que você não pode trabalhar espiritual junto? O que te impede, não é? Enquanto você constrói uma vida digna, paga suas contas em dia, né, busca um bom trabalho, gera emprego se você é empresário, é um ótimo funcionário público cumprindo com seu dever cívico, né, ou trabalha, seja lá como for, como funcionário na empresa privada. Quer dizer, na medida que a gente está construindo riqueza, por que você não pode se espiritualizar? Por que você não pode ser grato? Por que a gente não pode fazer isso de maneira honesta? Né, gente? Ficar feliz pelo progresso do outro, vibrar pelo progresso do outro. Sabe? Estender as mãos para que o outro que tem menos possa pegar nas suas mãos e vir mais. Para que todo mundo caminhe. Então é muito importante a gente pensar o seguinte, o dinheiro, ele é uma energia. E tudo vem de Deus. O que nós fazemos com ele é que pode ser péssimo. O problema não é o dinheiro. Não é? É a mesma coisa que você vê uma pessoa... Olha, esse exemplo é pertinente. É a mesma coisa que você vê uma pessoa usar mal a saúde dela. Exemplo, o sujeito não tinha nenhuma gripe e foi cometer um latrocínio, cometeu um crime horroroso. Aí você vai botar a culpa na saúde? Aí você vai falar, não, agora todo mundo tem que ficar doente porque tinha uma pessoa que cometeu um crime que não estava nem espirrando. Então, se ele tivesse doente, não faria isso. Quer dizer, o problema foi a saúde? Olha que estupidez. Sem nexo nenhum. É a mesma coisa que você faz quando você vê meia dúzia que tem dinheiro e faz bobagem, achar que todas as pessoas que têm dinheiro não são espiritualizadas. Então, menor cabimento, a mesma lógica. Entendeu? Ou o oposto, achar que só porque uma pessoa é pobre, que ela é espiritualizada, boazinha e lindona. Tem nada a ver, absolutamente nada a ver, nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. É o sexo, mesmo que sexo, outra coisa. Você ouve falar de uma pessoa, um amigo, uma amiga sua que vive desequilibrado na energia sexual, né? Faz más escolhas, fez coisas erradas, enganou pessoas, destruiu famílias por causa do prazer sexual. Aí você vai botar a culpa no sexo. Não, o sexo é pecado. O sexo é terrível. Não, meu filho, sexo é energia, é uma bênção de Deus. Como tudo que existe no universo veio da mesma origem, criado por Deus. Se você está se deixando dominar pela paixão, é outra história. O problema não é o sexo. Aí você tem que se perguntar, o que há em mim que me faz ser dominado por uma paixão? Entende?
Então, de novo, desapego não é você não possuir nada, é nada possuir você. Pensa nisso. A gente sempre fala isso aqui para vocês, né? Não é você não ter dinheiro que vai te fazer ser desapegado. Não é você não ter relações sexuais que vai te fazer ser uma pessoa iluminada. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Não tem nenhuma linha de causa e consequência aqui. Nenhuma. Nenhuma. Você não vê nenhum relato de espírito nobre afirmando isso. Nenhum. Zero. Absolutamente zero. Os conflitos são humanos e a gente se projeta. Profundo demais, não é? Não Tesouro, Livro dos Espíritos? Eu beijo com o maior carinho. Não, Tesouro, isso é um tesouro, gente. Um dos livros mais importantes já publicados na história humana. O Espiritismo matou a morte. E o dia da morte, foi do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. A morte tem data. Porque aqui você começa a entender muitas coisas. E, de novo, ninguém está fazendo propaganda religiosa aqui, não. Você não precisa ser espírita para isso. Estude. Outro dia eu estava estudando aqui livros budistas, livros do Mestre Tai. Você não tem que ser budista. Estuda o que o budismo pode oferecer. Outro dia eu estava lendo a Bíblia aqui. Você não precisa ser evangélico ou católico. Estuda a Bíblia. A gente já pode aprender, gente, de todos os lados. É loucura não fazer isso. Desperdiçar essa oportunidade maravilhosa, né? Que a vida está nos dando. A gente está encarnado nessa época de tecnologia que facilita esses contatos, que popularizou mais a leitura, né? Até pouco tempo atrás, pouquíssimas pessoas podiam comprar um livro. Hoje você tem aplicativo, né, com livros gratuitos, hoje você tem PDFs de livros. Hoje a pessoa não lê se ela não quiser. Você tem artigos, você tem sites, milhões de sites em diversos idiomas, trazendo conteúdos maravilhosos, né? A pessoa só não estuda se ela não quiser. Literalmente é isso, é se ela não quiser. Preguiça, não tem outro nome não. É falta de foco, força de vontade, preguiça. Porque aquele que quer, faz. Você sabe, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arranja. Desculpa. Eita, meus amigos. Profundo esse estudo. Para começar bem a semana, hein? Então vá lá, se instrua, potencialize a sua capacidade de gerar riqueza no mundo para você melhorar a sua situação financeira assim, sem culpa. Aliás, essa é a nossa vibe aqui do coach financeiro, do espiritualidade em seu lar, das pílulas, de tudo aquilo que a gente faz. Pessoas prósperas, espiritualizadas, éticas, felizes, mas abundantes também, sem culpa, sem peso teológico nenhum que foi instalado na cabeça de muita gente durante séculos. Sabe, uma pessoa leve, feliz, abundante, porque Deus é prosperidade, Deus não é miséria, não. Tem que tirar isso da cabeça da gente. Meu Deus do céu.